Oi, Ju. Oi, Ale! E cá estamos nós de novo para mais um episódio do Cosmic Coffee. Qual que é o assunto de hoje? Hoje a gente veio preparada para falar de um assunto que foi uma das minhas primeiras introduções assim nesse mundo espiritual, porque eu vinha, né, da ufologia. Eu vim da ufologia, eu tive contato com esse tema, essa informação dos star seeds, as sementes das estrelas, e aí meio que foi a minha introdução dentro desse mundo da espiritualidade atrelada também a esse conceito, né, interplanetário, interdimensional, sei lá o que que é, não, né, não sou detentora da verdade, mas me deparei com esse conceito, com essa palavrinha starseed aqui e ali, muitas pessoas comentando sobre, né, será que você é um starseed? Muito quiz da Capricho ali para saber se você é um starseed ou se você não é. E eu acho que foi informações desconexas, coisas daqui, coisas dali, que eu não estava entendendo muito bem. Tinha bastante informação em conteúdo internacional, bastante informação em conteúdo nacional, mas levou um tempo meio que para eu entender. E eu acho que eu só fui entender realmente o conceito de Starseed quando eu comecei a ler mais a Dolores Cannon. Mas vamos para quem nunca teve contato com essa informação, com essa questão dos Starseeds, vamos dar uma visão geral, Ju? O que você acha? Vamos lá. A definição dos Star Seeds seria aqui dentro do tempo e espaço que a gente está vindo, são almas que vieram para ajudar com a transição planetária e estão encarnando na Terra, muitos deles pela primeira vez, se voluntariaram para dar esse salto coletivo de consciência. Então, essas almas, elas são de outros lugares no cosmos, são de outras dimensões mais elevadas, e estão aqui para ajudar. Começaram ali a reencarnar no pós-guerra, que é quando a transição planetária começou, e vem aumentando o número deles, né, acho que dos anos 2000 para cá, a grande parte das crianças aí são eles. E outros nomes que são conhecidos para os Starseeds seriam crianças índigos, crianças cristais, arco-íris. Na verdade, assim, todos esses nomes estão se referindo a essas almas com frequências diferenciadas aí, que começaram a reencarnar na Terra. Eu tive esse contato, eu acho que a gente fala muito dela aqui, né, da nossa querida Dolores. Eu tive esse contato, primeiramente dentro do mundo da ufologia, escutando algumas pessoas falarem que faz, né, cura arcturiana, que faz isso, que faz aquilo, e eu não estava entendendo muito bem. E aí eu achei em alguns sites, isso que eu falei para você dos quiz da Capricho, você é um starseed, né? E tem algumas características que depois a gente vai falar delas. Mas esse conceito, para mim, foi um pouquinho mais difícil de entender, porque eu não estava vendo nem de um contexto de entendimento do que é uma encarnação. Então, eu tive que voltar para trás e estudar algumas coisas que eu realmente não tive contato. Eu fui uma criança, né? Eu fui criada dentro de um contexto cristão católico, né, então, que não tem muito essa entendimento dessa reencarnação, dessas diversas encarnações, essa multiplicidade da alma, né, que não a gente cada vez que a gente vem aqui, você não é um serzinho novo, né, a sua alma já passou por alguns outras situações, outros lugares, e dentro disso a gente vai crescendo como alma, cada vez que você desencarna, encarna, desencarna, encarna, você vai, né, crescendo como alma, aprendendo novas coisas, do mesmo jeito que você, quando é criança, vai crescendo e vai aprendendo outras coisas. Então, eu tive que me familiarizar um pouquinho com esse contexto de encarnação. E dentro desse conceito de encarnação, para mim não foi tão difícil assim extrapolar um conceito de encarnação terrestre para um conceito de encarnação extraterrestre. Eu acho que não é um salto tão grande assim, né? Eu não acho que é uma loucura tão grande a gente imaginar um universo tão grande, né? Eu sempre dou esses exemplos da anatomia. Quando a gente estuda anatomia dentro da medicina, você vê um corpo humano tão perfeito, tudo tem sua hora, seu lugar, tudo tem o seu movimento, tudo tem o seu propósito, uma coisa desencadeia a outra, que desencadeia a outra. Nós somos um universo tão complexo dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, e o mesmo é no externo, no macro, né, no universo aí fora. Então, não é tão difícil para mim entender que existem encarnações em outros planetas, que não necessariamente as almas vão encarnar só aqui nesse planetinha Terra, né? Não sei se é planeta, não sei se é outra dimensão, não sei se é outra realidade, não tô aqui julgando uma coisa que eu não sei, mas vamos chamar de planeta nesse momento só para ficar mais fácil. Não vejo a necessidade, não vejo isso ser tão estranho, não me causa tanta estranheza esse conceito. Por mais que é uma coisa que não é normal, natural para mim entender,
esses conceitos de encarnação, levou um tempo para eu entender, mas eu, de novo, a gente aqui vive recomendando ela. Eu recomendo os livros da Dolores para quem precisa entender um pouquinho, principalmente aquele entre a vida e a morte, eu acho que é Between Life and Death, que é o título em inglês, que ela explica um pouco mais esse conceito. E quando eu falo ela explica, gente, eu quero deixar essa distinção que nos livros ela não explica nada, né? É só o que ela consegue de informação através da hipnose, dos pacientes dela em hipnose e as informações que vêm, né? Não tá vindo da cabecinha da Dolores. Mas anyway. E aí tive contato com esse tema, com essa questão dos Starseeds dentro desse contexto ufológico, gente falando que vinha de Arcturus, gente falando que vinha de Andrômeda, gente que vinha falando das Pleiades e Leoninos e tudo mais. E aí, não sei, né? A primeira coisa que eu fui atrás foi entender realmente o que está acontecendo, né? Quem são essas pessoas? Isso é uma invasão? É uma invasão planetária, né? Eles estão aqui, né? É aquele. Como é que era o nome daquele filme antigo que vinha invadir os corpos? É, né? Zumbi. Não é bem assim, né, Ju? Não, não é. É e não é. Deixa eu explicar o que que aconteceu de acordo com a história da Dolores, tá? Que ela angariou essa história através de milhares de clientes que contaram a história. Então, ela só colocou junto no livro As Três Ondas de Voluntários e a Nova Terra. Então, a história é assim, basicamente, assim como aqui na Terra você tem vários países e você tem organizações que nem a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, você tem alguma coisa na galáxia, na Via Láctea. Então você tem lá seres, planetas que não são tão bons e seres e planetas ali que estão mais alinhados com a luz. Esses pertencem à Federação Galáctica de Luz, e que seria a ONU aí da Via Láctea. E quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, estourou a bomba atômica, eles vieram para ajudar, foram derrubados e eles obedecem às leis divinas. E as leis divinas incluem a lei da não interferência, ou seja, eles não podem invadir. Eles não podem mexer com o livre-arbítrio, nem individual nem coletivo, entendeu? Eles têm que respeitar muito a lei do livre-arbítrio e da não interferência. Aí eles fizeram uma reunião, Gaia, a consciência do planeta queria dar esse salto coletivo também, ela chamou por ajuda, e eles falaram assim: e agora? Eles não aceitam a nossa ajuda, não dá para ir por fora, o que que a gente vai fazer? E vieram com esse plano de mandar pessoas por dentro. Então, é uma invasão, mas não é uma invasão, porque quando essas almas vêm aqui, encarnam e passam por tudo que o ser humano passa, e elas conseguem lidar com as disfuncionalidades humanas, melhorar aquilo, elas ganham o direito, por terem sido humanas, de alterar a história daquele mundo, porque elas passam a fazer parte do coletivo daquele mundo. Então, muito da missão dos Star Seeds tem a ver com isso, elevar o padrão vibratório. Foi feito. Não dá para trazer as novas crianças que estão vindo desde 2000 para cá, lá em 1950, que ia torrar o planeta, não ia dar certo. Então, você precisa ir levando, né, as vibrações, as gerações aí desde 1950 até agora, para estar num padrão vibratório mais elevado, essas novas crianças que estão vindo. As primeiras gerações vieram, as primeiras almas vieram meio que como abre alas, para abrir daí espaço para a segunda geração, que veio meio que questionar, destruir o sistema, tipo, que mundo é esse? Mas vieram fazendo isso justamente questionando pela história que eles têm. Então, eu até gosto de usar um exemplo que é da minha tia. Minha tia, ela tem uma vida muito difícil, ela tem um filho autista, né? E ela sempre tira sarro, fala assim: quero ver o Dalai Lama ficar em paz, vem passar uma semana aqui na minha vida lidando com as coisas que eu tenho que lidar. Eu quero ver o Dalai Lama ser tão iluminado assim. E eu não tiro a razão dela, entende? Porque imagina, se um anjo vem para você, um ser de luz vem para você e fala assim: para, não precisa ser tão difícil, né? Você pode fazer as coisas de maneira mais fácil. O que que você vai fazer? Você não vai xingar aquele ser? Você não vai virar e falar assim: né? Para você que está aí no topo da montanha é fácil. Eu quero ver você vir aqui passar o que que a gente passa como ser humano, lidar com tudo isso. Daí sim você me mostra o que que é. Então, basicamente, o que essas almas estão fazendo é isso. Elas vieram para absorver tudo isso que tem na humanidade e alterar dentro da história de vida que elas têm. Por isso que muitas delas nascem em famílias altamente disfuncionais, problemáticas, porque elas vieram quebrar ciclos, disfuncionalidades que estão sendo passadas ali dos tataravó até os avós, bisavós, até chegar nos seus pais, até chegar na gente. Então elas vêm para questionar isso, elas vêm para transmutar isso, elas vêm para romper ciclos,
quebrar essa coisa de repetição que a gente tem é uma das funções delas, né, então, por fazer isso, elas ganham o direito de alterar esse mundo, porque elas são parte dele, então não é uma invasão por causa disso, entendeu? É que elas têm que conquistar uma cicatriz de batalha, né, você tem que treinar, você tem que passar por aquele acampamento de guerra antes de você conseguir ir pra guerra de verdade, né, você tem que você tem que fazer valer a pena você estar aqui, não é fácil. E aí, acho que isso que você falou, Jô, eu vou dar uma nerdizada aqui, né, para entregar o meu momento nerd, mas essa questão, para quem gosta de sci-fi, para quem gosta desse tipo de coisa, é a Prime Directive, né, a diretriz principal do Star Trek, né, é a não interferência. Então, para quem não sabe, né, é um show de ficção científica, onde tem uma nave, que eles fazem parte de uma federação galáctica de uma certa maneira, várias espécies diferentes dentro dessa federação, e eles vão para vários planetas, mas a lei principal deles é a não interferência. Eles podem ir, eles podem comunicar, eles podem interagir, eles podem ajudar de algumas maneiras, mas certas interferências eles não podem fazer. E eu acho que isso explica muito essa questão. Eu tenho, dentro da ufologia, eu venho muita gente que vem criticando a ufologia, falando, ah, mas por que que não pousa na Casa Branca? Por que que não aparece? Por que isso, não aquilo? Então, vamos começar do começo. Isso que a Ju falou, dessa questão, né, para quem assistiu Oppenheimer, né, que fala muito dessa questão da bomba nuclear, foi uma tecnologia que a gente chegou. Imagina você que tem essa capacidade de milhares de anos, uma civilização que está aí há muito tempo e que está observando a gente há muito tempo. E aí você tem que reportar de volta lá para o teu superior. Então você está aqui, o seu trabalho é observar os terráqueos. E aí você volta, ela fala: "Olha, eles descobriram fogo". "Ah, tá, espera mais uns milhares de anos". "Olha, agora eles descobriram, né, como o plantio, domesticaram animais". "Ah, tá, vamos esperar mais uns milhares de anos". Eles ainda não estão não têm essa capacidade de compreensão ainda. Então, foram observando, a gente foi evoluindo, a gente foi evoluindo. A hora que a gente chegou nesse patamar onde a gente é capaz de quebrar o átomo, né, já é um tipo de tecnologia que realmente já a gente dá para a gente já começar a conversar, né? Do mesmo jeito que você não vai explicar física para uma criança de 5 anos, você espera ela chegar na adolescência para ela ser capaz de assimilar certos conceitos e deixa ela evoluir até chegar lá, né? A hora que a gente teve esse momento de conseguir quebrar o átomo e a primeira coisa que o homem fez foi o quê? Fazer uma arma com isso, né? Oh, coisa boa! E aí, e aí eles falaram: "Pera, ai, Deus do céu, deu ruim, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos tentar jogar umas naves lá, que a gente tem um monte mesmo, deixa cair umas naves lá para eles aprenderem que essa tecnologia que eles descobriram pode ser usada de uma outra maneira, né? Que o conceito que eles têm de física, química, matemática não é bem assim, que o que a gente entende de realidade talvez seja um pouco diferente". E aí foram nos dando essas tecnologias e o que que a gente fez com isso? Né, criamos uma civilização à parte, né, que realmente é o que a gente entende que tem acontecido com isso. Então, alguns governos, geralmente, né, nesse momento, pelo que a gente entende, chefiados pelos Estados Unidos, utilizaram essa tecnologia que nos foi dada, esconderam da gente, para vender para a gente no futuro e usar isso contra a gente, para, né, para ganhar medo, para ganhar controle populacional, para manter a gente aqui nessa realidade. Então, em vez de usar os presentes que nos foram dados dessa maneira, então tá, aquilo não deu certo. E aí, outras coisas que eles foram tentando fazer. Eu acredito que um pouco do fenômeno de abdução, por exemplo, foi parte dessas tentativas, né? Vamos tentar intervir sem intervir? Vamos tentar intervir de uma maneira um a um, para ver se a gente consegue ir abrindo a cabeça das pessoas. Programação preditiva, com filmes, com livros, né? Para quem não sabe, George Lucas teve um episódio de quase morte. Então, eu não sei até onde Guerra nas Estrelas, por exemplo, não foi uma coisa que já veio de algum outro lugar. Também não sei se deu muito certo. E aí, no desespero, falou: "Quer saber? Vamos fazer o que é terapia celular". Então, eu acho que os voluntários, na minha ideia, é como na medicina a gente faz a terapia celular, né? Se eu tenho um paciente que eu preciso atacar alguma coisa lá dentro, e eu não consigo forçar o organismo desse paciente a produzir, sei lá, anticorpos contra aquela doença, aquele vírus, aquela bactéria ou aquele câncer, eu vou lá e injeto os anticorpos eu mesmo. E aqueles anticorpos começam a fazer parte da circulação daquela pessoa e vão lá atacar o que precisam atacar, né? Nesse sentido, eu acho que
os voluntários, os Star Seeds que vieram justamente como terapia celular. Vamos injetar vibração positiva, vamos injetar positividade, vamos injetar a luz de dentro para fora, para ajudar a Terra toda, a Gaia, todo mundo vibrar positivo de dentro para fora, porque de fora para dentro eles tentaram, mas né, bateu ali na cabal e a coisa não deu certo, né. Então ele tentou, não deu muito certo, realmente pousar na Casa Branca não vai dar muito certo também, até porque ainda mais hoje em dia que a gente está em, super fakes, né, inteligência artificial, mesmo se pousar na Casa Branca hoje em dia eu não sei quantas pessoas realmente vão acreditar, a não ser que estão vendo com os próprios olhos, né. "Ah não, esse é fake, esse é inteligência artificial". Então, até isso, a gente chegou no momento da nosso desenvolvimento como humanidade, que até isso é difícil para eles. Então, qual a maneira de intervir? É essa. É a gente crescer de dentro para fora. E aí, injetando essa positividade, essa energia positiva em alguns humanos aqui, fazendo as almas que estão alinhadas já com esse propósito encarnarem aqui. Mas foi o que você falou, não adianta simplesmente encarnar aqui e achar que vai ser o alecrim dourado, que eu vou andar, entendeu? Não adianta, até porque como é que você vai conectar com as pessoas para disseminar esse sentimento, essa vibração, se você não tem, se você não tem similaridade, se você não tem compaixão, se você não passou pelos traumas que elas passaram, se você não passou pelas dores que elas passaram, se você como Starseed vem para cá com uma pessoa com uma coisa muito diferente, uma coisa muito não tem a conexão, falta conexão com as outras pessoas. Então como é que você vai ensinar a gente ensina o que a gente sabe, que a gente vive na vida real, né. Você só consegue ensinar aquilo que você está passando também. Então, isso que você falou de alguns Starseeds terem vindo aqui para famílias disfuncionais, para quebrar esses ciclos, eu acredito muito nisso. E eu vejo isso na minha prática clínica, eu vejo direto. Umas crianças isso que você falou a partir dos anos 2000 é a minha faixa etária que eu que eu lido. Umas crianças que eu falo: "Da onde você veio, criaturinha?". Umas crianças iluminadas, assim, que falam de uns conceitos super complexos e tem uns momentos de compaixão, de amor, de eu fico besta de ver que a criançada hoje em dia dá um nó na gente 30 vezes mais. Não, e é mais acelerado, tanto que hoje em dia tá cheio de rótulo para definir essas crianças, é a pior coisa que vocês fazem, gente, é rotular essas crianças, elas são únicas mesmo, elas são especiais, a questão de você aprender é que a gente não sabe, né, como sociedade lidar com essas novas aí, a nova leva, mas é você aprender a lidar com elas para tirar o potencial delas, mas elas vieram equipadas, sim, para fazer o que elas vieram fazer, e só abrindo um adendo que você falou da interferência da invasão, e é uma pergunta que a Dolores sempre fazia nas sessões dela, porque ela falava assim: "Vocês vêm aqui dar um presente, tipo, ensina o fogo, ensina a agricultura. Isso não é interferência? Dar um presente não é interferência?" Ela questionava isso, e a resposta era sempre assim: "É um presente. O que vocês vão fazer com esse presente é escolha de vocês. Se a gente fosse interferir com a escolha que vocês vão fazer com o presente, daí a gente estaria indo contra a lei da interferência. Mas um presente é um presente e pode ser dado. Então, só queria acrescentar isso naquela conversa. Mas as novas crianças, sim, de 2000 para cá, quem tem contato, que nem você, eu tenho certeza que dá para ver. Eu vejo um número. Eu não tenho filhos, eu não tenho muito contato com crianças, mas eu vejo um número crescente de dor de cabeça, dificuldade para os pais, porque não estão equipados. Tá todo mundo aprendendo, né, a lidar com essa nova geração, e mas vamos ter esperança, porque de acordo com a Dolores, essas crianças são as que vão construir o novo mundo, né. Eu costumava ser um pouco menos esperançosa, mas recentemente eu vi uma entrevista, não sei se você conhece o Billy Carson. Ele é um cara que fala dessas coisas já tem bastante tempo, ele deu uma entrevista no Shawn Ryan Show recentemente, e ele fez uma analogia que eu achei que me deu muita esperança e muito calor no coração. Ele falou o seguinte: "Se você estiver numa sala que está toda iluminada, você não consegue trazer escuridão para aquela sala, você não consegue trazer negatividade para aquela sala. Mas se você estiver numa sala completamente escura, e você acender a mais singela das luzes, a lanterninha do teu celular, a escuridão foge daquilo desse jeito". E isso me deu um pouquinho de paz, entendendo essa questão de trazer a luz, é luz, é trazer, né, os Star Seeds é luz, é chama, é alinhamento com o Criador, com a centelha divina, é a luz, é positividade, é coisa boa, é energia positiva, é vibração positiva. E não tem escuridão que apague essa luz. Não tem. Por mais que eles vão tentar, eles vão tentar.
né? O outro lado vai tentar, o outro lado vai brigar, o outro lado vai lutar. Eu não sei, eu tenho escutado muita gente falando sobre, né, o véu que separa os dois lados se dissipando cada vez mais, a gente tendo um pouquinho mais de consciência, de entendimento, enxergando essa dualidade, essa guerra, né, espiritual aí que nós estamos vivendo. Guerra, acho que é um termo ruim, mas, né, essa batalha, esse vai e volta aí desses dois lados tentando, né, dominar aqui a humanidade. Mas não tem escuridão que apague a luz, mas a luz apaga a escuridão. A luz destrói a escuridão muito mais fácil do que a escuridão destrói a luz. Então, né, por mais que o outro lado tenha boas armas, não vou dizer, não tô achando que eles são pouca coisa, não. Mas esse movimento dos voluntários é um movimento que não dá para ser apagado, né? Ou você faz um assassinato em massa de milhares de pessoas, que não vai acontecer, né? Você não vai ter como apagar essa luz, né? Essa luz, a positividade, o carinho, o amor, o afeto, a compaixão, a vibração positiva, é difícil apagar essa luz. Então, eu acho que eu entendi um pouco essa situação dos Star Seeds dessa maneira, de você estar num ambiente escuro, de escuridão que a Terra estava, e você aos poucos ir trazendo as chamas, né? Então, a primeira onda foi algumas chamas mais difíceis, eles tiveram dificuldades, acabaram apagando, veio a segunda para resgatar, e teve dificuldades também, e cada geração de voluntários que foi vindo, veio vindo com mais entendimento, até porque, né, o lado da Federação Galáctica foi aprendendo também com os próprios erros e foi mandando almas um pouquinho mais preparadas, ou né, com algumas orientações diferentes, em contextos diferentes. A gente vai aprendendo, cada leva que vem vai aprendendo com a próxima, até chegar nessa turminha de 2000 para frente, que tá, meu Deus do céu, difícil de acompanhar. Todo dia é um eita e um oxe que eu levo nessa criançada. Que eu falo, meu Deus, né? De conhecimento, de compaixão, de carinho, de amor. Nossa, eles têm um entendimento muito maior do que o nosso. Mas a gente tem que lembrar também da primeira leva. Olha, eu quero que vocês reflitam um pouquinho quanto que a Terra era estagnada. Às vezes, assim, quando eu assisto, por exemplo, Game of Thrones, que foi muito famoso, alguma coisa medieval, né? Eu penso assim, nossa, meu Deus, é tipo 3 séculos atrás, 4 séculos atrás, era esse show de horrores, né, na humanidade. Então, se você parar para pensar, a primeira onda começou a chegar em 1950, mas são os baby boomers, é o pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje eles vão estar já de 60 para 70 anos. É a geração que, quando se tornou adulta, viraram os hippies. Eles já fizeram o primeiro movimento ali. E olha quanta coisa já mudou com cada geração. Então, eles vieram abrir alas, eles já sacudiram a poeira ali nos anos 70, já se rebelaram, já começou a virar o jogo, né? Para preparar para o momento que a gente está hoje. E se a gente refletir sobre isso, para pensar, dos anos 70, que quando a primeira geração ficou adulta e realmente teve poder, porque na infância não tem, né? Na infância, que nem as novas crianças, estão sendo medicadas, estão sendo. Mas depois, na fase adulta, elas fazem as escolhas delas. Olha o tanto de coisa que já mudou no mundo. Não só em tecnologia, mas em conscientização, em lutar por direitos, de ser você mesmo, em quebrar padrões, até a estrutura rígida, né, do patriarcado, o homem naquele papel rígido, a mulher dona de casa naquele papel rígido. Quantas gerações não tiveram que engolir isso? Quantos vídeos você não vê na internet? Você pode escolher teu parceiro, dar um passo para frente. Geralmente é a avó, a mãe, a filha. Você pode casar com quem você ama, dar um passo para frente. Você pode ter uma parceria no seu casamento, você pode escolher isso. E geralmente a avó e a mãe ali, a gente está falando de poucas gerações, elas não saem do lugar. E as gerações atuais começam a dar porque adquiriram esse direito. Então, eu gostaria que refletisse para ver como que a transição já está indo e está indo bem, comparado ao planeta que a gente estava aí até 1950, a estagnação que a Terra era, que não saía do lugar. Gente, até começo de 1900, o povo não tomava banho de mar, porque não tinha nem a ciência para isso, tinha medo da água. Sabe? Porque a gente conseguiu chegar nos últimos 50 anos, que é de 970 para cá, essa primeira geração adulta, a gente galopou em 50 anos o que a gente não fez em séculos. Só nos últimos 20 anos, em termos de tecnologia, internet, ganhar esse direito de ser você mesmo e tal, tá,
Assim, quando eu olho para isso e vejo todos esses saltos, que foi feito um trabalho conjunto, é coletivo, de todas essas gerações que estão vindo desde, né, dos mais antigos, é fantástico. Eu tenho muita esperança que isso vai dar certo, eu tenho muita esperança mesmo. Eu sei que tem coisas difíceis ainda, mas tem muita coisa bonita surgindo. Ah, eu acredito, Ju. Eu não vou mentir, quando eu comecei com o meu processo de despertar, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender o que está acontecendo, como é que o outro lado funciona, porque eu sou o tipo de pessoa que, né, know thy enemy, conheço o seu inimigo, né? Então, a primeira coisa que eu fui estudar é estudar o outro lado, né? Quem é? Quem são? Estão fazendo o quê? Por quê? Por qual motivo? Então, quando eu comecei a estudar, eu fiquei com medo, né? Eu fiquei nesse momento, nesse momento 3D aí do medo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? O que está acontecendo? Mas algumas coisas eu entendi. Primeiro, que eu não tenho controle nenhum sobre isso. Vamos começar por aí. Segundo, ponto. Segundo, que, sinceramente, não consigo ver o outro lado, né? O movimento a favor da evolução positiva, da evolução, é muito forte. É uma coisa, né, que o outro lado está nadando contra a maré. A verdade é essa. E a maré é a natureza, é a força da natureza, é a força de Gaia. Gaia quer, a Terra quer. Entendeu? Como é que você vai brigar? Como é que você vai brigar com o planeta Terra? Desculpa, eu acho, sei lá, eu acho que é uma batalha já perdida. Mas do jeito que você falou, né? Ainda tem muita coisa que ainda dá para piorar antes de melhorar, como a gente conversou no outro, no outro episódio. Mas eu associo muito com a faxina, né? Os Star Seeds vieram aqui para ajudar na faxina da Gaia. A Gaia estava uma zona, a gente precisa fazer uma faxina boa nessa Gaia aqui. E eu não sei você, Gil, mas eu quando começo a fazer uma faxina na minha casa, tem um momento que eu tenho DDA, né? Então tem um momento que eu tô super empolgada, de repente eu me olho numa situação caótica. Falei, meu Deus do céu, eu deixei as coisas muito pior do que tá. Eu não sei mais o que que é o que, o que que é em cima, o que que é embaixo. Eu começo um cômodo, termino no outro. Então, tem um momento da faxina que você se arrepende amargamente de ter começado essa faxina. Você prefere morar no chiqueiro do que terminar aquela faxina. Ou você tá com raiva de ter começado aquela faxina, tá tudo de pernas pro ar. Mas você sabe, você continua, você persiste, você vai, porque você sabe que no final vai ter aquela sensação gostosa de estar na sua casa, de estar tudo arrumadinho, de estar tudo organizado, de estar tudo limpinho. Mas para arrumar, precisa bagunçar primeiro, né? Você precisa tirar os móveis do lugar para poder varrer e limpar. Você precisa chacoalhar o pó, você precisa bagunçar antes de arrumar. E para mim, os Star Seeds aqui vieram ajudar na faxina. Vamos faxinar? Então vamos ajudar na faxina. Eu acho que pelo menos é isso que eu entendo um pouco da função deles aqui. É isso mesmo. Primeiro ajudar a levantar a energia. Às vezes, a Dolores fala muito em alguns né, dos casos que ela tem, que ela pergunta, mas qual é o papel dessa pessoa, o propósito? E o propósito dessa pessoa é estar aqui. É isso, é ponto. Ela veio para estar aqui, é isso. Ela não tem mais nada para ela fazer. Ela vai só dela estar aqui, ela já está levantando a energia, as vibrações do planeta. Já é o que ela veio fazer mesmo. Obviamente tem algumas pessoas com algumas missões, algumas pessoas com outras missões diferentes, mas pelo que eu entendi é esse o propósito, é ajudar Gaia a sair desse buraco, o planeta Terra, a gente coletivamente, toda a humanidade, a sair desse buraco que a gente cavou para a gente mesmo. E sair desse momento animalístico que a gente tem, né? Esse momento de. Eu não falo esse momento de guerra como uma coisa moderna, porque a história da humanidade inteira tem guerra, desde os homens das cavernas, populações índios, né, nativos, todo mundo te fazia guerra. Não teve um momento que a gente não tinha guerra. Desde o momento tribal de homem das cavernas, a gente tinha guerra, tinha territorialidade, tinha. Então a gente quebrar esse vício animalesco que a gente teve, quebrar esses instintos animais que a gente tinha de sobrevivência, de homem das cavernas e entrar num momento diferente. A gente não precisa mais disso, né? É uma armadura que a gente ainda está usando que a gente não precisa mais. Vamos deixar essa armadura para trás, vamos evoluir junto com Gaia. E aí, agora que eu falei demais, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, que eu acho que foi uma das coisas que eu tive bastante contato quando eu comecei a estudar os Star Seeds, é muita gente falando assim: ah, como saber se você é um, se você não é um? O que você acha, Ju?
Os Star Seeds têm traços muito comuns. O primeiro deles, geralmente desde a infância, eles têm essa sensação de ser diferente, de não pertencimento, de ser alien, né? Vamos usar essa palavra. Os Star Seeds é uma alma alien. O planeta é alien para eles, não que eles são uma alma alien, vamos colocar assim. Como eles estão aqui meio que de primeira viagem, é tudo muito estranho, então eles têm dificuldade de fazer sentido do mundo, eles sentem muita dor emocional por causa dos horrores que acontecem no mundo, revolta eles de certa forma, porque deixa indignado, né. Eles têm muito mais empatia, muito mais compaixão. Muitos pensam em suicídio, é triste, mas muitos não conseguem se adaptar e têm essa dificuldade e pensaram em algum momento, tentaram em algum momento sair daqui para voltar para casa, mas ó, já vou falando, não é a resposta. Sair daqui não é a resposta. Estar aqui, você não está só, existe uma equipe do outro lado ajudando, existe uma equipe aqui, que nem eu, a Lê, outras pessoas que estamos trabalhando com isso para ajudar vocês. Pelo amor de Deus, se conectem, tá? Sair daqui não é a resposta. Mas eu acho que o que mais me chama atenção neles, os clientes que eu trabalho hoje, que são fases adultas, e depois eu vou te perguntar sobre as crianças, que você está lidando com elas, os traços que você reconhece. Com quem eu lido em fase adulta agora, o que eu reparo de diferença deles para os mais terrenos é que eles despertam numa velocidade absurda, mas eles despertam assim, em questão de 2, 3 anos hoje em dia, a ponto de entender conceitos extremamente complexos, tipo atemporalidade, realidades paralelas, Deus sendo a fonte de tudo, não haver julgamento, coisas assim que a gente vai discutir em mais detalhes em outros episódios, mas eles conseguem entender esses conceitos a ponto de viver, não é só aqui no blá blá blá, entendeu? Eles aplicam na vida deles muito rápido e muitas vezes eles saem assim de um extremo religioso para uma pessoa completamente desperta em tipo 2, 3 anos. Coisa que eu levei 10, tá? Que eu sou de uma geraçãozinha um pouquinho anterior. Eu levei 10. E as almas terrenas, eu sinto que elas sentem muito mais dificuldade de aceitar essas coisas. Ela já começa a ter dificuldade de aceitar vidas em outros planetas, às vezes reencarnação em si também não desce, né? Muitas pessoas não acreditam e coisa assim. Mas eu diria que seria isso. Eles geralmente famílias tóxicas, que nem eu mencionei, a jornada deles não é que eles vieram aqui para ser luz, não, eles vieram aqui para ser um ser humano e transmutar a humanidade de uma forma a chegar na luz e se alinhar com a luz, e é isso que eles vieram muitos ensinar. Mas cada um deles vai ter um papel diferente, aí vai de cada um se descobrir na jornada. Tem Starseeds, por exemplo, que vieram aqui viajar, porque cada ponto de viagem que eles passam, eles deixam a vibração deles e vão mexendo na vibração nos pontos do globo. Então, cada um tá num ponto. Não é porque a pessoa é um Starseed que ela vai ter uma missão coletiva, que ela vai fazer uma diferença no mundo. Nem sempre é isso. A grande maioria vem só, que nem a Ale mencionou, trazer uma vibraçãozinha, melhorar ali na família, romper esses ciclos geracionais aí de disfuncionalidades. Mas seria isso. E um último teste, se você quer saber se você é um Starseed, eu diria, se você ainda está na dúvida depois de tudo que a gente está falando, entra em contato comigo, que eu te passo 2 livros. Se você conseguir ler esses livros e sentir a sua alma em euforia, desculpa, errei até o português aqui, em euforia, assim, tipo, falou comigo, falou com a minha alma, muito provavelmente você é. Esses 2 livros são ET 1 a 1, você não vai encontrar essa cópia, ele não é traduzido no Brasil, eu tive que traduzir eu mesma, tá mal traduzido, já vou avisando ter erro de português, mas eu passo a cópia para quem precisar. E As 3 Ondas de Voluntários e a Nova Terra, que eu tenho um link que um seguidor compartilhou comigo e desde então eu venho compartilhando com quem me segue nas mídias sociais. Se você consegue ler esses 2 livros, um tem 600 páginas, outro tem 50, e aquilo fala com a sua alma, que você fala assim, faz sentido, apesar de parecer um filme de sci-fi, muito provavelmente você é. As almas mais terrenas, quando elas leem isso, elas na hora falam, não, isso daqui é Star Wars, isso daqui não existe, você tá falando de Guerra nas Estrelas, não, isso daqui é ficção. Seria o teste final, eu diria assim. Eu acho que você falou tudo, Ju. Tem algumas coisas assim que nas pessoas que eu tive contato, que falam muito também de uma sensação de desconexão, às vezes, né? Uma dificuldade de uma conexão profunda. Então, ai, eu nunca me senti muito parte da minha família, eu nunca me senti muito parte dos meus amigos, né? Não tem. Vai na família, vai nos amigos, mas no fundinho, você não sente essa conexão, né, essas similaridades, né, sempre visto como uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, uma pessoa, né, particular, peculiar, excêntrica.
Ou alguns relatos que eu vi, principalmente nos livros da Dolores tem muito, né? Essa sensação de uma conexão também com o espaço, com as estrelas, com a natureza, né? Uma conexão diferente do olhar para cima, do olhar para a natureza de uma maneira diferente. E isso é uma coisa que eu vejo nas crianças, tá? Eu vejo nessas crianças essa conexão com a natureza de uma maneira diferente, né? Principalmente quando está em contato com a natureza, quando está em contato com bichos, com animais, de uma maneira diferente. Eu vejo nessas criancinhas. E um pouco vem, pelo menos as turmas mais antigas, uma questão também de uma solidão, né? Uma solidão da alma, uma sensação que acho que vem muito dessa questão que você falou, de algumas pessoas até irem atrás, né, do suicídio, alguma coisa desse tipo. Mas uma sensação de desculpa, gente, eu tô com uma rinite hoje que só por Deus. Uma sensação de solidão, uma sensação, uma tristeza de alma, às vezes uma sensação de estar sempre sozinho no meio dos outros. Eu acho que um pouco vem muito da disfuncionalidade do planeta Terra, principalmente no momento pós-internet, onde a gente está conectado com todo mundo ao mesmo tempo e desconectado com todo mundo ao mesmo tempo, né? Você só está conectado quando você está na caixinha. A hora que você está nas relações interpessoais, não existe muito mais as conexões do jeito que a gente tinha antigamente. Então, nem tudo é só sintoma de Starseed, mas vem um pouco também dessa conexão. Nas crianças, eu tenho até uma história para compartilhar. Eu tive uma paciente há um tempo atrás que eu, assim, nunca tive essa conversa com ela, mas eu tenho certeza que ela era um ser humano, era um starseedzinho, assim, muito iluminado. Uma menina incrível que tinha uma doença crônica, ela tinha fibrose cística, ela precisou de um transplante de pulmonar bilateral. E eu fui acompanhando junto dentro do meu papel como médico de adolescente. Então, fui acompanhando e dentro do meu papel a gente ia conversando, a gente sentava e conversava bastante. E ela tinha um namorado, ela era a coisa mais fofa. Ela tinha um namorado que ia lá, uma família muito incrível, uma família incrível. E eu conversava com ela e eu falava até pra minha chefe na época, eu falava assim, nossa, não tem uma vez que eu converso com ela que eu não vou pro banho chorar. Conversa com ela era uma coisa assim, né? Na época ela não estava passando pelo meu despertar ainda. Hoje eu enxergo que ela é, mas eu conversava com ela e as conversas eram de uma maneira, de uma profundidade, de um entendimento. Isso que você falou, esse entendimento sobre espiritualidade, sobre o papel dela aqui, sobre a vida, sobre a encarnação, ela estava tão bem resolvida com a vida dela, ela estava tão bem resolvida dentro do propósito dela, do que ela foi fazer, e ela emanava uma vibração positiva, era impossível você ficar triste perto dela. Ela era uma vibração, ela era um sol, sabe assim, uma pessoa que brilhava dentro de um hospital, daquele ambiente triste, né, passando por uma situação tão triste, né, em preparação para um transplante bilateral que a gente sabia que tinha grandes chances de não dar certo, e realmente ela não saiu da cirurgia, né, ela veio a óbito na cirurgia. E eu sofri muito, meu Deus do céu, porque eu me apego, né? Eu choro, eu só não tô entre o 3 e o 7 na minha escala emocional, eu tô chorando, tá? Então, se eu tô feliz, eu tô chorando, se eu tô triste, eu tô chorando. Eu tenho dificuldades em controlar as lágrimas. E eu sofri muito, e aí, olha pra você ver como são as coisas. E a gente médica, a gente acha que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente não é nada. A mãe dela me consolando, olha, tem cabimento. A mãe dela me consolando. E a gente, naquele momento, ela falou assim: a minha filha estava muito preparada para isso. Tá tudo bem, né? Ela fez as fases dela, ela resolveu tudo que ela tinha aqui. E eu fiquei com isso na cabeça, e eu vejo isso muito na pediatria. Não só nesse momento, obviamente, isso é uma anedota, uma história, né, extrema, mas mesmo nas crianças, conversando com eles, o entendimento que eles têm, por exemplo, do cuidado com os animais, do cuidado com a natureza, do cuidado com os coleguinhas, as interações com os coleguinhas, né? Eu tô vendo cada geração mais, eu tô vendo essas vibrações positivas e esses entendimentos de assuntos complexos. Às vezes você conversa e fala, nossa, é uma criancinha, essa criancinha tem 40 anos no corpo, numa criança de 4, né? Uma alma, o pessoal fala uma alma velha. É só o entendimento que eles estão ali, o momento que eles estão, o quão alinhado que eles já vêm de fábrica, alinhado, pronto para esse caos disfuncional que é essa terra, e sim, surfando, na boa, tranquilos, a gente ralando, sofrendo, e eles de boa. É, a nova geração é incrível. Você mencionou um termo até que eu quero trazer agora, até trazer para mesmo porque uma da função dos Starseeds é lembrar o resto da humanidade que eles também são Starseeds.
Então eu quero trazer um pouco dessa porta agora, que às vezes a gente tem muito essa coisa do ego. Entenda que você virar e falar assim: "Eu sou de Andrômeda, eu sou de Arctur, eu sou da Pleiades", não é diferente de você falar assim: "Sou brasileira, sou americana, sou australiana". Tudo que é rótulo é parte da identidade do ego, certo? Então não é que os Star Seeds são melhores que os terrenos, não, eles estão aqui nessa missão sim, mas eu quero deixar isso muito claro, que parte do trabalho deles é lembrar que todo mundo nesse planeta é uma centelha divina, todo mundo aqui é um fractal divino, e tem a mesma luz, o mesmo poder, outras vidas em outros lugares do cosmos. A única diferença é que dentro do tempo e espaço, igual eu comentei no começo desse podcast, esse conceito ele só funciona dentro do tempo, dentro de passado, presente e futuro. Só que nesses níveis mais elevados de consciência, isso é uma coisa que em outro podcast a gente explica melhor, não existe tempo, tudo acontece simultaneamente. Então, nesses níveis aqui, todo mundo tem a mesma fonte de existência, nasceu ao mesmo tempo e tem reencarnações em todos os lugares do cosmos. Então, quando você chega nesse nível atemporal e mais elevado, conceitos como mais evoluído, uma alma antiga, meio que não, ou Star Seeds, né, não dão muito certo, tá? Então eu quero deixar isso claro, porque funciona mesmo só assim, se você pensar na temporalidade, as almas terrenas estão na Terra, vida após vida, muito tempo, e elas se esqueceram profundamente quem elas são, existe um sistema que prende essas almas, e elas ficam voltando, e quanto mais elas voltam aqui, parece que mais elas se esquecem. Então os Starseeds eles vêm aqui com uma memória mais fresquinha. Como eles acabaram de entrar, eles sofreram lavagem cerebral só uma vida, entendeu? É pouco tempo. Então é mais fácil para eles trazer do inconsciente esses conceitos. É por isso que eles despertam rápido, é por isso que eles entendem rápido esses conceitos complexos, porque está fresquinho na memória. Enquanto para as almas que estão aqui há mais tempo, está mais enterrado ali no inconsciente, elas têm mais camadas humanas ali para lidar. Mas, tendo dito isso, todo mundo tem a mesma fonte, todo mundo tem reencarnação em outros lugares no cosmos, todo mundo é centelha divina, não tem essa coisa de um ser mais, melhor, não tem, gente. Todo mundo tem essa luz dentro de si. E muito do que os Starseeds vieram aqui com essa mensagem para o resto da humanidade se conecta com a sua luz, se conecta com a tua divindade, entende? Não, a gente tem a mania de achar que a humanidade é inferior, é jardim de infância, somos ignorantes. Tá, o sistema não ajuda, eu concordo, entendeu? Mas todo mundo que está aqui dentro desse sistema, alguns esqueceram, outros se lembram, mas todo mundo é consciência soberana, é luz. É aquela história, o Criador fez a gente, deu a centelha divina pra gente, a gente tem o mesmo poder do Criador. Então, só isso que é importante lembrar e colocar todo mundo na mesma página, tá? Essa questão das almas terrenas e starseeds literalmente estão na mesma página. É que para umas, para os starseeds é mais fácil lembrar, enquanto para as almas terrenas fica um pouquinho mais complicado, porque elas estão aqui muito mais tempo. Mas estudar, abrir a cabeça e ir atrás, consegue também. Meditar, né, Ju? A gente sempre fala isso aqui. Tem algumas pessoas que até a gente sempre fala da meditação. Tem algumas pessoas que me falaram: "Ah, mas eu não consigo. Ah, mas..." Gente, isso é desculpa, porque meditação é você sentar e conversar com você mesmo, né? Por mais obviamente, tem técnicas, e depois, conforme você for, né, progredindo na sua jornada aí com tudo isso, nesse processo de despertar, você vai entendendo algumas coisas, você vai atrás de alguns outros conceitos, você vai atrás de técnicas específicas, mas o que eu e a Ju, a gente está falando quando a gente fala de se conectar com você mesmo, com seu eu superior, de meditar, é tirar um minuto do teu dia, um minuto. Nem que seja enquanto você está no banheiro fazendo suas necessidades. Né? E se conectar com você mesma. Nem um minuto para perguntar para você mesma como é que você tá. Para perguntar para os seus sentimentos por que eles estão ali. Por que eu tô triste? Por que eu tô ansiosa? Por que eu tô feliz? O que está acontecendo comigo mesma? Eu acho que isso, pelo menos, é o primeiro passo. Não precisa necessariamente ser um bicho de 7 cabeças. Eu não tô falando para, né, para chegar no nível do guru. Não é isso. É um momento só dessa conexão, porque se o que a Ju tá falando, que eu acredito com todo o meu coração, que todo mundo é centelha divina, que todo mundo é starseed, que todo mundo tem nesse
em algum momento aí nas linhas do tempo, uma encarnação em algum lugar que não seja aqui na Terra, porque eu realmente acho que esse aqui não é o único playground que a gente tem, não é o único jogo, não é a única fase desse videogame, essa daqui. Existem outras fases para isso, você está jogando tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, a hora que você consegue se conectar com essa pessoa que é o seu eu superior, que é a pessoa que consegue enxergar todas essas partes de você ao mesmo tempo, nossa, a vida fica um tanto quanto mais fácil. Mais fácil. É impressionante como começa a acontecer sincronicidades. Você começa a encontrar com pessoas que estão mais alinhadas com o teu propósito, com a tua vida. Você consegue sair de situações ruins e entrar em situações diferentes, um pouco melhores. Você consegue enxergar comportamentos ruins em você e mudar aqueles comportamentos. Porque se você não tira um minuto no teu dia tribulado para olhar para o teu comportamento também, não adianta colocar a culpa em todo mundo, né? Tudo isso que a gente está falando, eu e a Ju, é o seu contato com você mesmo. É ter essa responsabilidade sobre os seus atos, é ter responsabilidade sobre as suas emoções, sobre o seu dia a dia, sobre a sua história, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a criação dos teus filhos. A tua responsabilidade nisso tudo e parar de ser o zumbi 3D que come, dorme, trabalha, paga a conta e começa tudo de novo e tirar um minuto do teu dia para se conectar com quem você é, o que está acontecendo na tua vida, por que, que você está agindo dessa maneira ou daquela maneira. Por que que você está deixando outras pessoas agirem dessa maneira ou daquela maneira com você? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Né, eu sei que a vida hoje em dia a gente foi doutrinado para entrar nessa esteira, né, nesse automático, nesse piloto automático, e você vai no piloto automático, no piloto automático, no piloto automático, de repente você percebe que você tomou um caminho você nem percebe, nem lembra, você nem sabe onde é que você estava com a cabeça quando você tomou essa decisão, porque você não estava ali. Você estava no piloto automático. E a hora que você deixa as coisas irem no piloto automático e tem, né, ou tem um movimento aí, sei lá, eu da onde está vindo, para te controlar, você está deixando eles controlarem. Se você não pega a rédea, você não senta no banco do motorista da tua própria vida, não dá. Então, acho que isso que a Ju está falando, que todo mundo é centelha divina, né? Por mais ai, né, eu vim aqui há mais tempo, ou eu vim aqui há menos tempo, essa é a minha primeira encarnação na Terra, eu tô aqui há milhares de anos. Não interessa, não interessa. Todo mundo tem o mesmo poder, todo mundo tem a mesma responsabilidade sobre a sua própria vida, todo mundo tem a mesma capacidade do controle da sua própria vida. Basta você se conectar com você mesmo, te fazer perguntas para você mesmo e começar a ter responsabilidade sobre os seus próprios atos, sobre os seus erros, sobre os seus acertos, aprender com eles, tomar suas próprias decisões. Que eu tô falando isso de experiência própria, porque eu vivi muitos anos no piloto automático, tomando muitas decisões erradas porque eu não estava pensando nas decisões, eu não estava me conectando comigo mesma. E quanto mais eu me conecto comigo mesma, mais é impressionante como as coisas vão encaixando na minha vida como um quebra-cabeça, e as coisas vão evoluindo de uma maneira positiva, o estresse vai diminuindo, a necessidade de ficar no piloto automático é muito melhor, muito menor, e muitas pessoas que estão nesse momento de piloto automático, para piorar a situação, entram em alguns vícios que te deixam mais ainda no piloto automático, né? Que daí eu tô estressada, eu vou beber. Eu tô estressada, eu vou fumar. Eu tô estressada, eu vou comer um monte de porcaria. Então, né, eu viro aquela bola de neve. E para sair, a única pessoa que consegue te tirar desse ciclo vicioso é você. Eu acho que é isso que é a mensagem do episódio de hoje. É não necessariamente sou eu e um Starseed que acabou de chegar aqui, vim de Pleiades, ou sou um terreno, terráqueo. Não é, a mensagem não é essa. A mensagem é: todo mundo é Starseed de alguma maneira. Para algumas pessoas está mais enterrado lá dentro e vai te dar mais trabalho resgatar. Para outras pessoas está mais aqui na superfície, é mais fácil de resgatar. Seria isso, Ju? É bem isso, é bem isso. E dentro disso que você está mencionando também tem a questão da conexão. Você acabou de falar muito da conexão. Os Starseeds, por não terem sido soterrados, vamos colocar assim, pelo 3D, eles têm uma conexão que é mais natural, tanto com o Criador quanto com outros seres do universo. É normal para eles terem experiências
com aliens, de alguma maneira, abduções, ou até mesmo ver, né, ou interagir telepaticamente. É mais fácil para eles esses dons psíquicos, que na verdade eu não chamo de dom, eu acho que é direito de nascença. Eu vou defender isso até o resto da minha vida, que mediunidade é direito de nascença. Todo mundo é espírito tendo uma experiência humana. Se você é espírito, você é energia. Se você é energia, você tem o direito de ler as energias, né? Só que para os Starseeds é mais fácil fazer isso, vem mais pronto neles essa conexão com eles mesmos, com Deus, com essas vozes na cabeça que guiam, orientam o eu superior, com outros seres, porque eles têm uma abertura maior, uma memória mais fresca, mas todo mundo tem direito a essas conexões. As almas mais terrenas, o problema que eu vejo nelas é porque elas sofreram uma lavagem cerebral tão grande de achar que são inferiores, que não são nem dignas de conversar com Deus. Não, é sério, eu vejo isso nas minhas mídias. Eu vejo vídeos que eu falo sobre Deus nas minhas mídias e o pessoal fala assim: "Mas eu não acho que eu sou digno. Como que eu vou falar com o Criador?" Ou preferem orações feitas, orações. Você conhece alguma oração poderosa? A oração mais poderosa que existe é você conversar de coração com a fonte da sua existência. É isso, é você conversar com ele tanto para agradecer quanto para pedir conselho. Para mim, hoje, a espiritualidade é um relacionamento. Você começa estudando, se desvendando, se reconectando com você mesmo. Primeiro, que nem a Ale falou, sentar com você, tô bem, não tô bem, porque vamos sair do piloto automático? Vamos sair da programação que a gente recebeu ali? Peraí, eu posso fazer diferente? Como que eu posso fazer diferente? Então, é estudo, é ação, reconexão com você. E muito da conexão espiritual é isso, é você se conectar com as suas emoções, é você observar os seus pensamentos, é você entender o que que acontece aqui e você também começar a se reconectar com o cosmos, que é um direito de nascença de novo. Mediunidade, conexão é um direito. A gente nunca perdeu essa conexão com a fonte, nunca. Todos nós temos essa conexão, mas por causa dessas crenças limitantes, eu sou um ser muito inferior, ignorante, eu sou um espírito indigno, impuro, não posso me dirigir ao Pai. É isso. Enquanto você acredita nessas coisas, você vai estar se atrasando, entende? Então, libera essas crenças, comece a entrar em contato, buscar essa luz dentro de você. Comece a estabelecer um relacionamento com a espiritualidade através da sua fé, através de conversas, não precisa é uma oração, é isso que ela falou, é 5 minutos. Tá tomando um banho, faz uma oração, um bate-papo. "Ô, pessoal, e aí? Ô, eu tô com tal dificuldade, posso me ajudar?" Ou "Olha que legal, aconteceu tal coisa, agradeço tanto por você trazer isso na minha vida." É esse relacionamento que tem que ter com o lado de lá. E é incrível, depois que você começa a ter essa conexão com você, né, para aprender a diferenciar aí o que está acontecendo aqui dentro. E com o lado de lá, que é o lado, né, dos nossos amigos, porque existe uma equipe inteira do lado de lá, isso daí eu já já falo. Eu brinco, eu tenho um exército do outro lado. Depois que você começa a fazer isso, bater esses diálogos com ele, eles fazerem parte da tua vida, esse lado, essa conexão, começar a fazer parte da sua vida no seu dia a dia, como se fosse teu pai, tua mãe, teu marido, teus filhos que você convive na mesma casa. Mais ou menos assim. Você começar a ter essas conversas no seu dia a dia, você vai ver, é incrível. Você começa a receber as sensações. No começo parece que não, no começo parece que você está doido, que você está inventando, que você está imaginando, mas depois você começa a receber uns insights assim que você fala: "Não, eu não tinha como pensar nisso." E isso com certeza vem a orientação deles. Você começa a observar as sincronicidades, as pessoas que aparecem na sua vida, ou às vezes você pede alguma coisa como solução, você vê uma solução. Aconteceu com a Lê recentemente, estava com dificuldade no trabalho, pediu uma solução, apareceu. Então é isso, eu acho que é muito todo mundo tem o direito dessa conexão. É de nascença, mediunidade é de nascença, e mediunidade não quer dizer sair vendo coisas não. Mediunidade quer saber ouvir a voz dentro de Deus dentro de você. Essa orientação divina dentro de você. Ela não é externa, ela não é você aprender a sentir mesmo, a sintonizar. Nossa, eu tive essa semana, Ju, eu tive uma experiência dessa. Eu treino Tai Chi e eu tenho muita dificuldade com som. Então, eu durmo com plug no ouvido, eu gosto de cancelamento de som, porque eu tenho dificuldade com sons externos pra mim. E aí, eu tô fazendo Tai Chi, eu tô lá fazendo Tai Chi e era uma segunda-feira, 3 horas da tarde, o prédio inteiro decidiu descer pro play, sabe assim? Tava todo mundo lá, uma barulheira, uma muvuca e criança correndo, gritando, e eu tentando me concentrar e não conseguia, começou a me dar raiva, que é um sentimento que eu não gosto. Eu comecei a ficar com raiva, aí eu falava pro meu instrutor Anderson, falei: "Anderson, pelo amor de Deus, não tô conseguindo concentrar." Aí ele falou: "Calma, vamos, né, respira, tenta conectar." E aí eu comecei a conectar, de repente eu escutei na minha cabeça, que não era eu: "Por que que você tá com raiva da vida?
Por que que você tá com raiva da diversão? Por que que você tá com raiva da felicidade? Daí eu falei: "Nossa, que tapa na cara, que eu vou ficar quieta depois dessa. Que lição de humildade, eu vou ficar bem quieta, né, não tô mais com raiva, tá tudo bem", entendeu? Então, conforme eu mas isso, assim, é coisa que tá começando a acontecer pra mim agora, né, é uma conexão que eu tô trabalhando já faz tempo, meditando, me conectando, me cuidando, e vem essas coisas. Então eu deixei de ter uma experiência ruim no meu treinamento, eu comecei o treinamento com uma experiência ruim, se eu não tivesse tido essa conexão, ia ser um dia perdido de treinamento, mas aí no minuto que eu levei esse de esquerda, cruzado de esquerda na cara, vai foi não, acho que é melhor eu baixar a minha bola, né, eu moro numa comunidade, todas essas pessoas têm todo o direito do mundo de estarem aqui, elas, né, e quem tem que lidar com isso sou eu, não são eles, né, quem tem que aprender a meditar, se concentrar em qualquer situação sou eu, esse é meu treinamento, esse é o teste que está vindo para mim. Eles estão certos, quem está errada sou eu, porque eu estou lidando com essa situação da maneira errada. A mensagem foi: "Por que que você está com raiva da diversão, da felicidade da vida?" Eu falei: "Meu Deus, que vergonha". Passei vergonha cósmica essa semana, passei um perrengue cósmico essa semana. Mas é bem isso que a gente está falando, né, quem sou eu para discordar dessa voz? E a primeira coisa que eu pensei foi: "Isso não veio de mim". Porque eu estava num caldeirão em ebulição de ódio, eu queria me mudar para uma fazenda, uma ilha no meio do Oceano Atlântico que não tinha ninguém, sabe assim? Eu estava naquele momento que eu quero me mudar para uma casinha no meio da mata, sem ninguém, e não é essa a solução, meu Deus do céu, essa solução não é a certa. Eu tô nesse contexto aqui, eu vou continuar nesse contexto aqui, eu não vou embora desse apartamento. Quem tem que lidar com isso sou eu, né? Não cabe a mim brigar com a vida, com a diversão e com a felicidade. Olha que vergonha. É, mas eles são bem assim mesmo, e quando vocês começarem a ter esse contato, vocês vão ver, eles têm o maior senso de humor, eles adoram puxar a orelha, eles é muito engraçado. É bem isso que eu tô falando, quanto mais até hoje, quanto mais diferente, porque eu fico na dúvida também, sou eu ou sou eles, né? Eu sou humana, gente, e é tudo muito sutil, eu falo isso o tempo inteiro. É dentro da sua cabeça, usa a sua voz, é uma vibração diferente, um recado diferente, então você tem que meio que prestar atenção ali, quando é teu, quando é deles. Então, um dos parâmetros que eu uso é quanto mais diferente dos meus pensamentos padrões, que nem o que aconteceu com a Lê agora, né, que ela estava num momento de "eu odeio esse barulho todo", como assim, você tá com raiva da alegria? O pessoal tá brincando, mais provável que são eles. Mas é uma conexão maravilhosa, assim, e é engraçado que no começo, para quem tá aí começando a despertar, talvez vocês vão se identificar um pouquinho, isso aconteceu comigo, pelo que eu entendi um pouquinho aconteceu com a Lê também, com as pessoas que eu atendo, que vêm com despertar. No começo é um trem desgovernado. Você tem uns downloads de informação, você tem umas visões, assim, tudo em meditação e tudo dentro da sua cabeça, tá? Raramente alguém que nunca viu nada com os olhos físicos vai começar a ver. Você pode sentar para desenvolver de boa a sua sensitividade, que dificilmente eu não conheci um caso até hoje que nunca viu na infância, na adolescência, e começou do nada a abrir meu terceiro olho, tô vendo espírito. Assim, nunca ouvi falar. É tudo interno, telepático, dentro da sua cabeça e tudo muito sutil. E parece que você tá ficando meio maluco porque você começa a receber esses downloads, essas informações sobre você que você não sabia, que não está de acordo com a identidade que você tem aqui. Aí é meio caótico, assim, é tipo um trem desgovernado. Mas aí você vai desenvolvendo esse relacionamento com o lado de lá e vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais integrado, que nem o que a Lê falou agora. Às vezes você não precisa nem sentar para meditar, para entender alguma coisa. Vem, ou você sente aqui na sua intuição, no seu coração, entranhas, né? Se aquilo é bom, não é. Você fica mais antenado e vai ficando mais sutil, mais integrado. Então é bem legal. Vale a pena investir nesse relacionamento. Eu super recomendo. Aliás, se é um dos recados que eu vim dar pro mundo. E eu vou fazer disso a minha missão de vida. Para de confiar nos gurus externos. Comece a encontrar o seu guru interno. Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, todas as suas angústias, dificuldades, todos os seus talentos, tudo que você faz de melhor. Ele te conhece na íntegra.
Ele é a melhor voz, não digo pessoa porque não está encarnado, mas é uma extensão sua, é um nível mais elevado seu. Ele é o melhor conselheiro que você pode ter para a vida. Qualquer pessoa externa a você que esteja vivendo num corpo físico, ela vai ter as percepções dela, as crenças dela, que vai interferir, entende? Na hora de te aconselhar. E eu vejo isso direto nas minhas sessões, porque às vezes o cliente fala: "Eu acho que tal caminho é melhor", eu, dentro da minha visão, falo assim: "Eu acho que o outro caminho ali é melhor, vai dar mais certo para você", e a hora que a gente consegue a conexão com o eu superior, que a pessoa já tem, geralmente as pessoas que já têm uma certa abertura se conectam melhor nas sessões comigo. Quem não tem, tem bastante dificuldade, tá? Já vou sendo bem sincera. Quando a pessoa consegue essa conexão e deixa fluir a informação, o conselho é outro, a explicação é outra, não estava nem dentro do que eu achava, do que a pessoa achava. E eu já vi isso acontecer, tipo, 12 anos de prática que eu faço, eu fiz em 2012 o primeiro curso, 12 anos que eu vejo isso acontecendo nas minhas sessões. Então hoje até quando o pessoal fala: "Juliana, o que que você acha que significa isso?" Eu falo assim: "Olha, me vem tal coisa na cabeça, mas a única pessoa que vai poder ter certeza absoluta do que significa isso é você". Então se eu tenho um recado para dar é justamente esse: desenvolva o seu relacionamento com a espiritualidade e aprenda a ouvir o seu guru ali, o seu nível mais elevado de consciência. Melhor GPS para a vida, gente. Eu acho que a gente pode encerrar nesse conselho maravilhoso, Juliana. Que conselho de US$ 1 milhão, hein, gente? Escuta, escuta, porque olha, eu fui teimosa, eu sou teimosa, levou um tempo para eu aceitar o que estava acontecendo, aceitar o despertar, aceitar os conselhos, aceitar escutar a minha voz interna, os guias, o meu superior, qualquer nome que você quer colocar aqui dentro desse colchetinho, mas quanto mais eu escuto, melhor minha vida fica. Então, se você quer escutar a pessoa que foi teimosa e bateu o pé, ai, que bati o pé. Nossa, hoje eu olho para trás e tenho até vergonha. Tão teimosa que eu fui, mas tá tudo certo. Estava dentro do meu plano, estava dentro do meu tempo, era o que eu tinha que fazer, levou um tempinho para eu chegar aqui. Então, uma pessoa inteligente aprende com os erros dos outros. Então, se você estudar e aprender com o meu, é isso aí que a Jo falou. Esse conselho é maravilhoso. Acho que a gente pode encerrar com o pé direito com esse conselho de ouro. E semana que vem a gente tá de volta, né, Ju? Muito obrigada para quem ficou até aqui até agora. Gente, agradeço por todo mundo por estar acompanhando, assistindo. Beijinho para todo, beijinho, Ale, e até semana que vem.